Bom, então nessa aula vamos ver aqui essa parte de sequências, começando então com a nossa progressão aritmética. Também conhecida essa progressão como PA, vamos chamar ela de PA. Bom, então o que é essa sequência aqui, chamada de PA? Ou progressão aritmética. Então nós temos o seguinte, ó, eu vou pegar aqui uma sequência, então eu vou colocar aqui, deixa eu escrever aqui, botar aqui exemplos, tá? Então eu vou pegar a sequência, essa sequência de números aqui, nós temos o seguinte, ó, vou colocar dentro de um parênteses, abro parênteses, 4, 7, 10, 13, 16, 19 e assim sucessivamente. Então o nome dessa sequência a gente chama ela de PA. Por que ela é uma PA? Uma progressão aritmética. Então ela é uma sequência de números onde a diferença entre dois termos consecutivos é sempre o mesmo valor, ou seja, é uma constante. O que é uma constante? Constante é um número, e esse número a gente vai chamar de razão. Olha só, vamos pegar sempre dois termos consecutivos, o 4 e o 7. Qual é a diferença? 7 menos 4, 3. Pega sempre a diferença. Sempre, claro, da tua direita para a tua esquerda. Então, 10 menos 7, 3. 13 menos 10, 3. 16 menos 13, 3. 19 menos 6, 19 menos 16 vai dar 3. Então, o nome disso aí é chamado de razão, essa constante, esse número que vai ser sempre o mesmo, tá? Então, não esqueçam. O que nós temos? É uma sequência de números onde a diferença entre dois termos consecutivos vai ser sempre a mesma. Então, o nome dessa constante aí a gente vai chamar de razão. E qual vai ser a razão desse meu exemplo aqui? A razão aqui, então, é igual a quanto? Igual a 3, certo? Então, aqui nós temos essa constante aqui. Vou pegar outra sequência, tá? Vou pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar essa sequência agora. A sequência desses números aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim sucessivamente. Então notem que o número agora, qual é a constante que está fazendo essa sequência aumentar? Então notem que eu estou sempre somando de 2 mais 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6, 6 mais 2, 8, 8 mais 2, 10 e assim sucessivamente. Mas se nós pegarmos dois termos consecutivos, a diferença vai ser sempre 2. 4 menos 2, 2. 6 menos 4, 2 e assim sucessivamente. Então, como eu falei anteriormente, o nome disso aqui nós vamos chamar de razão. E qual vai ser a razão agora? A razão vai ser igual a 2, certo? Vai ser essa constante aqui. Agora, vamos pegar agora mais uma sequência aqui. Se eu pego, por exemplo, essa daqui, ó, 70, 60, 50, 40, 30 e assim sucessivamente. De novo, ó, se a gente pegar aqui, ó, o que está acontecendo? Aqui está sempre diminuindo de 10 em 10. Se nós pegarmos dois termos consecutivos e ver qual a diferença, quanto é que é 60 menos 70? Menos 10. 50 menos 60, menos 10. Então, agora a nossa razão, nós vamos dizer aqui que é igual a menos 10, ela é uma razão negativa. Então, já observem o seguinte, se nós compararmos essas três sequências que eu coloquei aqui de exemplo, nós temos o que? As duas primeiras, ela é uma PA crescente, ela está crescendo, né? Aqueles números estão aumentando, mas é sempre o mesmo número que eu estou somando.
chamado de quê? Chamado de razão, tá certo? Chamado de razão, essa constante. No segundo exemplo também é uma razão, essa constante é positiva, e no terceiro exemplo a razão ali ficou negativa, certo? Então tá aí a definição de uma PA. Agora, o que é importante, o que a gente tem que saber que é cobrado em prova? Então vamos pegar aquela sequência, a primeira que eu coloquei, certo? Eu vou reescrever aqui. Eu tenho 4, 7, 10, 13 e assim sucessivamente. Nós vamos chamar esses números aqui, ó, relacionado à posição deles. Então eu estou colocando essas flechinhas e aqui a gente vai escrever assim, ó, A1, A índice 1, A índice 2, A índice 3. Ah, eu poderia chamar de outra letra? Pode ser, não tem problema. Eu estou chamando aqui de A. Então esse número mais embaixo, eu não estou dizendo, isso aí está nos dando a posição. Não estou dizendo que o A vale 1, né? Que esse A aqui vale 1. Pelo contrário, ele vale 4. Então aquele A índice, que agora eu vou escrever assim, ó, tá? Tu vai ter aqui um A, N, aí esse Nzinho aqui, ó, que eu vou destacar, ele me dá o quê? Ele me dá a posição do número que nós temos aí na sequência. Então, o que é importante aqui que eu vou falar agora é a gente descobrir qualquer termo dessa sequência. Como é que eu faria para descobrir, por exemplo, quem é o meu centésimo termo dessa sequência? O que eu teria que fazer? Eu vou ter que ir somando de 3 em 3 até chegar à posição 100? Claro que não, né? Vou levar muito tempo fazendo isso. Então, de que maneira eu posso resolver? Então, vamos pensar aqui na seguinte situação. Olha só, eu vou escrever aqui. Se eu tivesse que descobrir quem é o meu A4, meu quarto termo. Onde é que está o meu quarto termo? Então, destacando ele, ó. Meu quarto termo está aqui, certo? Ó, meu quarto termo está aqui. Que a gente sabe que é o 13. Mas como é que eu fiz para chegar no 13? Então, agora vem uma coisa importante. De qualquer sequência aí da PA, sempre quando nós temos quem é o primeiro termo, tá certo? Não esqueça. Eu tenho que ter essas informações. Eu tenho que ter informação de quem é o primeiro termo da nossa sequência, tá? O primeiro termo, e saber quem é o nosso R, essa constante aí que é a razão. Muito bem. Sabendo essas duas coisas aqui, a gente descobre qualquer termo da nossa sequência. Mas para isso eu tenho que ter quem é o primeiro termo e tenho que saber quem é a razão. Daí nós vamos chegar até numa fórmula que depois eu vou escrever, assim como eu vou escrever uma fórmula também da razão. Mas notem que por enquanto eu estou mostrando o que é uma PA. Uma PA é uma sequência de números na qual essa sequência ou ela vai crescer ou ela vai decrescer. E essa constante que faz com que a constante é o número, que faz com que essa sequência aumente ou ela vai decrescer, é chamado de quê? De razão. Mas tem que ser sempre o mesmo número que tu está usando para ser chamado de PA, tá certo? Então vamos voltar aqui para o meu exemplo. Eu quero descobrir quem é o quarto termo. Eu já sei que é 13. Mas não esqueçam que eu disse para vocês, sabendo quem é o primeiro, sabendo quem é a razão, a gente descobre qualquer termo da nossa sequência. Então vamos lá. Olha só, o que está acontecendo aqui? Como é que eu fiz para chegar ali no meu quarto termo? Então o que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei esse A1 e somei com a razão, tá? Somei aqui R, tá? Vou escrever esse aqui depois, mas já vou botando aqui, ó. Eu somei, peguei aqui e fui somando, fui acabar aqui, acabei apagando, então vou arrumar agora, tá? Aqui a gente tem o número 7, tá? Então agora sim, 4, 7, 10. Agora sim, eu vou pegar aqui, ó, do 4 para o 7, do 7 para o 10 e do 10 chegando no 13 ali.
que eu fiz? Eu somei a razão, certo? Então eu fiz assim, 4, a razão é quanto? Ah, a razão é 2, então eu fiz 4 mais a razão, que é 2 não, desculpa, é 3 aqui, né? 4 mais 3, 7, 7 mais 3, 10 e 10 mais 3, 13. Por que eu estou fazendo isso? Observem o seguinte, para eu chegar aqui no meu quarto termo, eu peguei o primeiro que eu tenho e somei quantas vezes a razão? Somei exatamente 3 vezes a razão. Então, quem é o meu quarto termo? O meu quarto termo é o A1 mais 3 vezes a razão. Se eu tivesse que descobrir agora quem é o terceiro termo ali, observe, o que eu fiz? Eu fiz o A1. Nós estamos aqui, ó, o A1. Quantas vezes eu somei a razão para chegar no terceiro? 2 vezes. Então, é o A1 mais 2 vezes a razão. O que é importante aqui saber? Saber o seguinte, ó. Eu preciso saber isso aqui, ó. Observem o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui. Ó, tu tá na posição 3. Vocês viram que aquele A1, índice 1, índice 1, certo? Que é o meu primeiro termo, A índice 1. E aí eu fiz o seguinte, ó, quanto que é 1? Quanto falta para chegar em 3? 1, quanto falta para chegar em 3? 2. Por isso que é 2 vezes a razão. Observem também no de cima. Olha só, vou passar a minha caneta aqui, ó. 1, quanto falta para chegar em 4? 3 vezes a razão. Então, se eu quero descobrir quem é o meu centésimo número, o que eu vou fazer? Meu centésimo número vai ser o A1 mais 99 vezes quem? A razão. Ah, então é isso que eu tenho que fazer. Isso que eu tenho que fazer para quê? Para ganhar tempo, para fazer mais rápido. Então nós temos assim, ó, quem vai ser o meu centésimo número? Meu centésimo número vai ser igual. Quem é o A1? O A1 nós sabemos que é 4 mais 99 vezes a razão. Quanto que é a razão? A razão a gente sabe que é 3. Obedecendo a ordem agora das operações, nós sabemos que primeiro a gente tem que fazer o quê? A multiplicação. Então, meu centésimo número vai ser igual a quanto? Meu A100 vai ser igual a 4, somado com 99 vezes 3, isso aqui vai nos dar 297. Então, quem vai ser o meu centésimo termo? Como faltou, vai ficar um espaço aqui pequeno, eu vou colocar aqui em cima, ó, meu centésimo número dessa sequência. Então, vai ser 297 mais 4 vai dar 301. Com isso, eu descobri quem é o meu centésimo termo fazendo uma conta rápida. Ou seja, se eu tenho quem é o primeiro termo e eu tenho quem é a razão, eu descubro qualquer termo ali da nossa sequência, tá certo? Eu descubro qualquer termo. Vamos pegar mais um aqui. Se eu tivesse que descobrir quem é o dessa sequência aqui, ó. Lá na prova ele me pediu quem é a posição 32. Quem é o A32? Então eu sei que é o A1. Aí eu penso, 1 mais quanto para chegar em 32? 31 vezes a razão. Por quê? Porque 31 mais 1 vai dar o 32. Então, o meu número que está na 32ª posição vai ser igual. Quem é o A1? O A1 é 4 mais 31 vezes a razão. A razão é quanto? 3. Então, a gente vai pegar primeiro, fazer a multiplicação. 31 vezes 3 dá 93. E 93 mais aquele 4. Isso aqui eu vou colocar direto aqui. 97. Não esqueça que primeiro tem que fazer ali a multiplicação. Então, aqui eu descubro qualquer termo da minha sequência. Qualquer termo da minha sequência. Olha só, vamos para pegar uma outra página aqui. Eu vou pegar uma questão que foi de prova, que dizia o seguinte, ó. Tu tinha essas figurinhas aqui, tá? Tu tinha, essa aqui era a primeira figura, depois
aparecia essa outra e assim sucessivamente, certo? Então, isso aqui, lá na prova, ele dizia que eram palitos de fósforo, certo? Palitos de fósforo. Então, estou fazendo aqui o desenho. Imagina isso daqui e eu tinha que descobrir quantos palitos eu teria na minha 30ª figura aqui. Na minha 30ª figura. Bom, então como ele dizia que esses desenhos aqui eram palitos de fósforos, bastava lembrar o seguinte, ó, é só contar. Quantos palitos tu tem ali naquele primeiro? 4. Se nós contarmos aqui, ó, tu tem 4, 5, 6, 7. Então tu tem 7. Se nós contarmos aqui, ó, até aqui já tinha 7, 8, 9, 10. 10. Então eu tenho aqui 10 palitos. Vocês notaram que esse exemplo que eu estou dando, vamos voltar lá para aquela outra página anterior. Olha só essa minha sequência aqui. É a mesma sequência. É essa mesma PA que eu tenho aqui. Observem que nós temos aqui, ó, 4, 7, 10, 13. Então, eu tinha isso aqui. Então, na verdade, é a mesma sequência, só que, claro, uma questão de prova que tinha esse desenho aí, tu tinha que descobrir quantos palitos tinha lá na 30ª figura. Então, como é que eu faço? Primeiro, é uma PA? É uma PA. Por que é uma PA? Porque a gente tem 4, 7, 10 e eu quero chegar lá na minha 30ª posição. Lembrando que é uma PA, por quê? Porque a razão dessa PA constante é o número 3. Isso aqui é a minha constante. Observem o seguinte, se eu pegar dois termos consecutivos, qual é a diferença? 7 menos 4, 3. 10 menos 7 também é 3. Então eu já sei que eu estou diante de uma PA de razão 3. Então vamos lá descobrir quem é o nosso A30 da nossa sequência. Então o A30 vai ser igual a quanto? Ao A1 mais 29 vezes a razão. Então quem vai ser o meu 30º número? Quem é o A1? O A1 é 4 mais 29 vezes a razão, que é quanto? A razão é 3, certo? Não esqueço que a razão é 3. Então quem vai ser o meu 30º número? Lembrando que com isso aqui eu descubro qualquer termo da sequência. Então, vamos fazer ali, ó, 29 multiplicados por 3. Isso aqui vai nos dar 87. E aí, esse 87, somo com 4, vai dar 91. Tá aqui a nossa resposta desse meu exemplo aqui. Isso aqui foi uma questão de prova, tá certo? Uma prova aí de concurso que tu tinha que descobrir, então, quantos palitos de fósforo tu tinha lá na 30ª figura. Então, notem como é importante a gente lembrar disso aqui e raciocinar dessa forma. Notem que eu não falei de fórmula, mas agora, gente, vou voltar, vou insistir nessa minha sequência. Que nós temos 4, 7, 10, 13 e assim sucessivamente, certo? 16, 19 e assim sucessivamente. Lembrando que eu falei para vocês que esse aqui é quem? É o meu A1, meu A2, meu A3, A4, esse aqui te dá a posição, certo? E A5, A6, e eu vou ter lá uma posição que eu vou chamar de AN, né? Eu consigo descobrir qualquer termo dessa minha sequência. Então, o que eu falei para vocês? O que era a razão? Se eu quero lembrar de uma fórmula, né? Vocês têm aí no material didático lá a fórmula de uma razão, mas aqui na aula eu estou explicando para vocês, ó, como a gente pode lembrar, não preciso decorar. Olha só, para descobrir a razão, eu já sei que isso aqui é uma PA. Por quê? Porque ela está sempre crescendo o mesmo número, estou sempre somando o mesmo número. Poderia estar subtraindo? Poderia, só que nesse caso ela é uma PA crescente. Poderia ser decrescente? Sim, mas lembra que tem que ser sempre o mesmo número que tu vai somar
ou subtrair. Essa constante é chamada de razão. E como é que eu calculo a razão? Pode ver, ó, o que eu falei no início da nossa aula? Pega qualquer termo e subtrai do anterior. Então eu faço aqui, por exemplo, ó, vou fazer A2 menos A1, tu vai descobrir a razão. Ah, se eu faço ali o A6 menos o A5, eu descubro a razão. Ou seja, eu pego dois termos consecutivos, a diferença sempre é a mesma. Agora, se eu for escrever isso aqui em fórmula, então eu escreveria assim, ó, AN. Ah, por que AN? Porque agora eu estou escrevendo uma fórmula, esse N tu sabe que me dá a posição. Não é sempre a posição desse menos a do anterior, por isso que vai ser menos a N menos 1, tá certo? Então aqui está a fórmula da razão, a fórmula da razão da nossa PA. Preciso decorar? Não, o importante é entender. É um termo qualquer, né? Um termo qualquer menos o termo anterior, tá certo? Dois termos consecutivos, pega o que está mais à direita, menos depois o da tua esquerda, tá certo? Sempre consecutivos, isso te dá a razão. Agora há pouco eu falei para vocês como é que a gente faz para descobrir um termo qualquer da nossa sequência. Por exemplo, eu quero descobrir quem é o A50, então a gente faz o A1 mais 1, quanto falta para chegar em 50? 49 vezes a razão. Eu quero descobrir quem é o meu centésimo... Vamos pegar aqui o 102. Como é que eu faria? 1, quanto falta para chegar em 102? 101 vezes a razão. Agora, como é que eu escrevo isso pensando, então, numa fórmula? Então, eu vou dizer que é a AN. Lembra, esse N aqui te dá quem? Te dá a posição. Certo? Então, quem vai ser o AN? Vai ser o A1 menos quem? Menos quem? Aí eu vou botar aqui, ó, N menos 1 vezes a razão. Por que N menos 1 vezes a razão? Observem o seguinte, ó, volta para esse exemplo aqui. Quem é o A50? A1 mais 49 vezes a razão. Vocês viram que o número que multiplica a razão é sempre um número a menos dessa posição? Aqui era 50, aqui é 49, aqui é 102, aqui ficou 101. Então, por isso que a fórmula, então, é A1 menos N menos 1 vezes a razão. Ou seja, se o N aqui é 20, ali vai ficar 19 vezes a razão. Se aqui é 100, aqui vai ficar 99 vezes a razão. Então, com isso, a gente escreve a fórmula aí da nossa progressão aritmética. E o nome dessa fórmula aqui é chamada de quê? É chamada de termo geral, tá? Eu vou destacar aqui, ó, dentro desse retângulo, então é chamada de termo geral. Essas fórmulas aqui é importante lembrar, claro, é importante, mas vocês viram que não há necessidade de decorar elas, e sim a gente pode muito bem lembrar delas, né, desse raciocínio que eu estou falando aqui, dessas sequências, e a gente está chegando aqui nessas fórmulas, tá certo? Então, tá aí duas fórmulas importantes, a da razão e a do termo geral. Então, eu vou escrever aqui ao lado, essa aqui, então, é a da razão da nossa PA, certo? Ela é a razão da nossa PA, e essa logo embaixo ela é chamada de que? Termo geral da nossa progressão aritmética, tá? Então nós temos isso aqui. Então notem que eu já mostrei aqui, ó, voltando para outra página. Primeiro eu comecei aqui falando o que é uma PA, o que é uma sequência, essa constante que vai fazer com que essa sequência aumente ou diminua, e constante porque ela é um número, certo? E esse número tem que ser sempre o mesmo, que vai aumentar, né? Eu vou somar ou vou subtrair, chamado de que? Razão. Então, falei da razão e falei aqui, dando esse exemplo, que tu consegue descobrir qualquer termo da tua sequência. Mas para isso, é muito importante, eu sempre tenho que ter quem? Eu tenho que ter duas coisas. O que?
a razão e o primeiro termo. Aí eu descubro qualquer termo da minha sequência. Aí foi o exemplo que eu coloquei aqui, que caiu em aula, né? Essa coisa aqui bem importante aqui desse desenho, que tu tinha que descobrir aqui quem era a tua 30ª figura, usando então essa teoria que eu mostrei aqui para vocês, certo? Vamos adiante.